Olá pessoal, eu sou André Rodrigues, estou aqui em São Paulo com a Edna Levi, ela que é especialista em Sampler. A gente vai falar um pouquinho sobre esse método maravilhoso, eu considero assim. Eu também. E a relação, né, a passagem da vida, né, a adolescência, a infância, o pessoal mais adulto, como isso pode ser usado. Tudo bem, Edna? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Bom, o Sampler é um método que foi criado pela Dora Kauf, né, uma senhora suíça, e ele se trata de usar as miniaturas ou formas na areia, que você molda na areia, utilizando duas caixas. Isso é uma coisa muito importante, é preciso as duas caixas. Uma você vai usar com areia seca, outra só areia úmida, e que nisso você pode moldar e construir formas e construir uma imagem, uma cena. Né? O Sampler, ele é um método simbólico. Usa-se a expressão não verbal, não quer dizer que você não possa falar nada, você pode falar sim e faz associações, mas aquela cena, aquela imagem é construída do ponto de vista da fantasia, da imaginação. Então ele é um método que acelera bastante o teu processo terapêutico, porque ele prescinde do verbal, né? Não é fundamental, e ali estão sendo simbolizadas as suas questões do seu mundo interno. Ele no atendimento infantil, eu brinco nos meus cursos, que é a grande dificuldade do Sampler no atendimento infantil é você pôr a criança para fora, é você terminar a sessão. Então, flui com muita facilidade, toda criança adora, e tem uma característica diferente, porque a criança ela vai criando a sua cena, e essa cena é dinâmica, ela tem movimento, ele já vai contando história, e tudo vai acontecendo. Então, o seu trabalho já acontece ali junto com ele, é completamente diferente, né? E você ele já conversa com ele, né? Você já vai fotografando, né? Porque a cena começa de um jeito e termina de outro completamente diferente. A história acontece, né? No concreto. No adolescente, já tem uma questão completamente diferente, porque o adolescente, via de regra, ele quer ser mais adulto. Eu adoro a adolescência, adoro atender adolescentes, mas ele vem ainda nessa posição, ele não quer ser criança, e então ele oferece um pouco mais de resistência. Né? Então ele diz que aquilo é de criança, que parece bobo, se sente ridículo, então ele é um pouco mais resistente para utilizar. Mas a partir do momento que ele começa a perceber o quanto aquilo é livre e o quanto ele pode expressar a sua criatividade. E aí vai embora. Uhum. Né? E é um momento de grandes transformações, né? De grandes questionamentos. Então, isso caiu o mel no melado, né? A transformação ali acontecer nesse vaso alquímico. Né? Uhum. O adulto, ele também tem essa característica de ser mais resistente a utilizar o Sampler, mas que também, com o tempo, isso pode ser ultrapassado. Para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas pode acontecer de nunca querer utilizar, aí, pela sua particularidade. Né? Então, eu acho que é o método que ele beneficia a partir do momento que você está livre e se entrega. Uhum. Então, uma coisa importante, muita gente olha o Sampler e acha que é como brincar na areia da praia.
e acha que é um método muito inofensivo, né? E não é a realidade. Como ele é um método totalmente projetivo, ele é muito mobilizador. Então, é necessário um estudo profundo, é necessário você se dedicar e você saber profundamente o que está acontecendo, né? E o Sunplay, ele é baseado na psicologia analítica. Toda a fundamentação teórica é a psicologia analítica. Então, você não pode estudar o Sunplay e começar a utilizar simplesmente. Eu acho até que é um método que requer, que exige uma experiência clínica maior. Não é um método para ser usado assim que a gente sai da faculdade. Acho que requer esse conhecimento, um pouco mais de traquejo, de experiência no trabalho clínico. Uhum. Isso inclui também o conhecimento de mitos, de contos, de tudo Exatamente. isso que... Exatamente, porque é todo o arcabouço da fundamentação teórica. Uhum. A fundamentação teórica é a psicologia analítica. Começa por aí que, infelizmente, nas faculdades nós ainda temos muito pouco, né? Psicologia analítica. Você tem Freud, você tem a psicanálise, né? Então, são poucas as faculdades que dão uma base mais consistente. Uhum. Então, é preciso você ter o conhecimento da psicologia analítica e todo esse enriquecimento do mundo simbólico, né? Que são os mitos, os contos de fadas e, inclusive, as religiões, né? Uhum. Porque tem todo um simbolismo que está nessas figuras, inclusive religiosas, né? Também estão presentes simbolismos diferentes, né? Uhum. Nas diversas religiões. Então, é um método que requer esse estudo, esse aprofundamento sério. Uhum. Não é só brincar aí, né? Os efeitos, eles são reveladores, né? Com certeza, né? Com certeza. É muito, muito, muito mobilizador. E até para se ter essa exata noção, é recomendado e é exigido até pela Sociedade Internacional e pelo Instituto Brasileiro de Terapia de Sunplay, que o terapeuta de Sunplay, ele vivencie, ele faça o seu processo. Uhum. Porque só diante da caixa, fazendo a sua cena, você percebe a profundidade e essa magnitude, essa força do método. Então, é preciso muita seriedade para trabalhar. Uhum. Ednei, por que existe a resistência do adulto Acho que tem a ver com até a do nossa adolescente, vida né? ocidental, não é? Que a gente estávamos conversando no outro momento. O ocidental tem uma valorização muito grande do pensamento e da racionalidade. Essa entrega para você, na fantasia e na imaginação, você criar aquela imagem e você não ter a interpretação imediata, não ter o controle do que você está fazendo. Acho que é isso que gera uma resistência maior. Uhum. Que a partir do momento que a pessoa se permite experimentar e ela começa a deslizar a sua mão na areia e percebe nela própria o quanto aquilo é relaxante, repousante, o quanto vai aquietando pelas milhares de vozes que nós ficamos falando, conversando com elas, preciso disso, fazer aquilo outro. Vai acalmando, vai dando um cala-boca. Né? Vai acalmando, você vai serenando e vai centrando. Isso só vivendo.
Não adianta ninguém contar. Uhum. Né? Da mesma forma, outros momentos onde você faz uma cena em que você olha para aquilo e fala assim, não sei o que quer dizer isso. Tem ideia de onde veio isso, de onde saiu. Mas que de repente, passa algum tempo, você tem um insight fantástico. Uhum. Ou uma cena que você faz e aquilo te emociona e te leva às lágrimas. É muito comum. Uhum. É muito comum. Então, eu acho que essa força do Sampler, essa magnitude do Sampler, você só tem a exata noção quando você faz o seu processo. Uhum. E acho que nós não podemos aplicar com ninguém algo que a gente nunca experimentou. Uhum. Não é fundamental que todos passemos por um processo terapêutico, por uma análise. É fundamental. Uhum. Você entender o Sampler, estudar o Sampler, usar o Sampler, você precisa viver o seu processo pessoal. Uhum. E como é que o pessoal pode fazer isso? Aonde que eles acham? Nós temos profissionais já bem capacitados no Brasil. Eu acho que através do Instituto Brasileiro de Terapia de Sampler lá é o melhor referencial, né? Porque lá estão pessoas que tiveram sua formação estruturada e reconhecidas. Lógico, existem outros profissionais que optaram ao longo do seu trajeto de estudar informalmente. Uhum. Mas eu acho que a primeira coisa é procurar um profissional capacitado, né? Existem cursos informais. Eu ministro alguns cursos, ministro curso para iniciante, que eu acho que é importante a pessoa saber o que é, ter uma introdução ao método até para saber se ela quer utilizar ou não. Uhum. Porque é um método que exige um desprendimento e uma dedicação. Uhum. Não são os 50 minutos só da sessão, depois você vai fotografar, depois às vezes você fica debruçado em cima do cenário e estudando e pesquisando. O investimento das miniaturas, limpar os armários, que é outra necessidade de desprendimento aí e de você dar o seu tempo. Então, por isso que eu acho interessante os cursos introdutórios, porque você vai ver o que é e saber se você quer entrar nessa viagem ou não. Uhum. Né? E tem os cursos para quem já utiliza e quer continuar se aprofundando. Uhum. Né? Eu ministro estes cursos, assim como as colegas do Instituto Brasileiro também. Uhum. E lembrando que a partir do ano que vem, o Instituto abrirá a sua formação. Uhum. Será uma formação de 3 anos, Uhum. uma vez por mês. Uhum. Volta de, não posso jurar, mas por volta de 12 horas de carga horária mensal. Uhum. Mas então agora, hoje, nós já temos como estudar o Sampler de uma maneira mais estruturada e até uma maneira formal que você pode, dentro da formação do Instituto, ter a sua certificação e reconhecida pelo Instituto Internacional, ISST, na Suíça. Legal. Então eu gostaria de agradecê-la, né, por todo o seu desprendimento. Eu sei que o seu tempo é muito precioso, então eu queria agradecer por isso e por todo o seu conhecimento também dedicado ao pessoal. Eu que agradeço. Esse é um momento precioso também. Muito obrigado. Obrigada a todos.